homofobia pode ser tipificada como racismo. Na Igreja Assembleia de Deus em Goiânia, o presidente pergunta se não está na hora de ter um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro participa da Convenção Nacional da Assembleia de Deus ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ministro usa guarda-chuva para denunciar o que ele chama de fake news. A notícia de que seu ministério diminuiu a verba para a recuperação do Museu Nacional no Rio. Vulcão assassino. Nos anos 60, ele matou 1.600 pessoas de uma só vez. O Monte Agung acordou e lançou uma nuvem de cinzas e fumaça a 2 quilômetros de altura. Economia. Depois de 4 anos seguidos em queda, emprego com carteira assinada reage. São mais 480 mil postos de trabalho em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro questionou hoje se não estaria na hora do Supremo Tribunal Federal ter um evangélico entre seus integrantes. Ficou claro que a declaração se referia à decisão da Corte de equiparar a homofobia ao crime de racismo. A declaração do presidente Jair Bolsonaro recebeu aplausos do público de um evento na Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Goiânia. Os presentes chegaram a levantar em sinal de aprovação as palavras do presidente. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto-lhes, existe algum entre os 11 ministros do Supremo evangélico? Cristão assumido? Não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com religião. Todos nós temos uma religião ou não temos. E respeitamos, tem que respeitar o outro. Será que não está na hora de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico? No último dia 23, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para enquadrar a homofobia e a transfobia como crimes equivalentes ao racismo. Na ocasião, chegou a 6 o número de ministros que votaram nesse sentido. Ainda restam 5 votos e o julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira, dia 5. Bolsonaro criticou a pauta da Corte. O Supremo Tribunal Federal agora está discutindo se homofobia pode ser tipificada como racismo. Desculpe aqui o Supremo Tribunal Federal, que eu respeito e jamais atacaria o outro poder. Mas, pelo que parece, estão legislando. E eu pergunto aos senhores, está aberto, mas eu sou cristão. A indicação de ministros do Supremo é uma atribuição do presidente da República, que depois precisa ser aprovada pelo Senado. Até o final de seu mandato, Bolsonaro poderá indicar ao menos 2 deles. Ney Gonçalves Dias. Boa noite, Ney. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. O ex-presidente Barack Obama, pelas informações da sua esposa no livro que está nas bancas em todo o mundo e pelas informações agora dos Estados Unidos, sempre preparou seus pronunciamentos numa sala isolada da Casa Branca. O presidente ficava mais de 1 hora ensaiando o que ele ia dizer ao povo americano. E os assessores ali diziam, é melhor assim, é melhor assado. Aqui não, eles falam, a torta é direito, ninguém toma conhecimento de coisa nenhuma. O senhor Barack Obama, seu irmão, esteve em São Paulo esta semana, ex-presidente da República, falou para uma plateia de 10 mil pessoas. Irmão, 10 mil pessoas espontaneamente foram lá para ouvir
o Barack Obama. Por quê, irmão? Porque ele prepara o que fala, o que não acontece com os políticos brasileiros. O grande problema, irmão, o Congresso Nacional pensa assim, o Superior Tribunal Federal pensa assim, a maioria do povo pensa assim, o Bolsonaro e os protestantes pensam assado. Pode? Não. Os protestantes podem. Os protestantes podem dizer que a homofobia é viadagem, que a homofobia é uma doença que cura dentro do templo religioso para os seus fiéis. No jornal, na revista, na televisão, não. Para o povo, não. Pode falar lá dentro. O presidente não pode tomar partido dessa história. Primeiro que ele não entende muito do assunto. Segundo, que não é religioso o tema. O tema é laico. Por isso que está sendo debatido no Supremo e no Congresso Nacional. Camila, a base de tudo isso chama-se injúria. O Hitler dizia, é preciso acabar com os judeus porque eles são a desgraça do mundo. É uma injúria. Vamos botar os negros para trabalhar na escravidão porque eles são seres inferiores. É injúria. O sujeito que tem uma opção sexual é um viado, é doente, é uma injúria. A injúria permeia todo o preconceito, é ela que justifica o preconceito. Porque o preconceito não é crime em si. A injúria é que é crime em si, aqui em todos os lugares do mundo. Os protestantes de Lutero, pentecostais, têm todo o direito de achar o que quiserem sobre a viadagem, sobre homofobia. Claro, o direito que tem. Pode falar dentro da igreja. Olha aqui, você aqui que está casado com fulano, vocês vão ter que desquitar, porque a igreja evangélica não permite, e vocês vão fazer um tratamento com o psicólogo, porque nós achamos que isso funciona. Perfeito, lá dentro. Lá dentro. Aqui fora não. Porque os protestantes evangélicos não foram eleitos para dizer ao povo brasileiro o que o povo brasileiro tem que fazer. Isso não é problema de evangélico, não tem nada a ver com isso, não. Tem que votar quando for votar e tem que cuidar da sua religião nos estreitos termos da religião. Assim como eu acho que a Igreja Católica, quando discute o aborto, eu acho que a Igreja Católica está errada. Não é a posição da Igreja. Mas a igreja forçar o país a admitir a posição dela. A posição da igreja e do Papa Francisco é uma posição da igreja e do Papa Francisco. É a posição de grande parte da população brasileira, mas não é de toda a população brasileira. A população brasileira é laica. Mais de 100 anos, dona Camila, mais de 100 anos, a igreja pertencia ao Estado brasileiro. Isso faz mais de 100 anos. Ô Ney, se um pastor na praça pública disser, olha aí, homossexualismo é pecado. É crime. É crime. Esse é o medo. Esse é o medo de grande parte da igreja protestante, porque eles não vão abdicar de sua fé e acham que está na Bíblia. Então, como está na Bíblia, homossexualismo é pecado, é pecado. Vão responder por isso criminalmente? E você vê, né? Que coisa interessante. Não só na Igreja Católica, tem evangélicos também envolvidos. Crimes sexuais atribuídos a líderes religiosos, bispos, cardeais, topo da Igreja Católica. Tem um que renunciou agora na Austrália, foi condenado, cardeal. Era assessor do Papa Francisco até o ano passado. Estava assediando meninos. Isso ainda vai dar muito pano para manga, o Ney. Camila Schmidt. Se vai, né? Agora em Minas Gerais, pedaços de encosta de barragem em Barão de Cocais se desprendem, preocupando os moradores. Os moradores de Barão de Cocais vivem em tensão. Desta vez, pedaços do talude norte, que é a parede de contenção da barragem da mina Gongo Soco, em Minas Gerais, se desprenderam na madrugada e se acomodaram no fundo da cava da mina. Inicialmente, ainda não houve consequências para a barragem sul superior, que está em nível máximo de alerta para rompimento desde 22 de março e fica a 1,5 km da mina.
A Vale afirmou que o material está deslizando aos poucos e que análises técnicas apontam que a queda da estrutura não deveria interferir na situação da barragem sul superior. Desde 2012, o talude vinha registrando deslocamento de 15 a 20 centímetros ao ano, já acima do que a Agência Nacional de Mineração havia divulgado, que eram 10 centímetros ao ano. Mas desde o fim de 2018, o deslocamento total foi de 2 metros. Uma queda do talude poderia provocar vibrações no solo e servir de gatilho para o rompimento da barragem de rejeitos sul superior. Fato é que a estrutura já está em nível de risco 3, o que significa ruptura iminente ou já em estágio de acontecer. Em caso de rompimento da barragem, 6.054 moradores de Barão de Cocais podem ser afetados em apenas 1 hora. Eles estão a 17 quilômetros de Mina Gongo. A lama pode alcançar ainda outras 1.700 pessoas que vivem na cidade vizinha de Santa Bárbara. Dia Mundial do Tabaco. Uma boa notícia agora, hein? No Brasil, o número de fumantes caiu 40% nos últimos 12 anos, segundo o Ministério da Saúde. Se antigamente boa parte da população era fumante, hoje mais de 90% não fumam. Nos últimos 12 anos, caiu 40% o número de fumantes no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que em 2006, 15,6% da população fumava. Em 2018, apenas 9,3%. O Ministério acredita que há uma tendência de queda neste hábito. Porto Alegre, São Paulo e Curitiba são os estados com a maior quantidade de fumantes no país. Homens fumam, segundo a pesquisa, 2 vezes mais que as mulheres. Já os jovens fumam mais que os idosos. Além da queda, a boa notícia é que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, as medidas restritivas de fumar em locais públicos evitou a morte de 15 mil crianças entre 2000 e 2016. Este é o primeiro estudo que analisou o impacto na saúde infantil brasileira e também em um país em desenvolvimento. O artigo é assinado pelo Instituto Nacional do Câncer e por cientistas do Imperial College of London e do Centro Médico Erasmus da Holanda. O ministro da Educação diz que vai investigar se estudantes estão sendo ameaçados para participar de atos contra os cortes no setor. Ele acusa professores de coagir alunos para protestos. Em vídeo publicado na internet, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala em um constrangimento criado por professores para que os estudantes protestem. As manifestações democráticas e pacíficas são um direito de todos os brasileiros. Contra, a favor. O que não pode acontecer é a coação de pessoas que no ambiente escolar público criem algum constrangimento aos alunos a participarem dos eventos. Nós estamos aqui recebendo no MEC cartas e mensagens de muitos pais de alunos citando explicitamente que alguns professores, funcionários públicos, estão coagindo os alunos ou falando que eles serão punidos de alguma forma caso eles não participem das manifestações. Em um segundo vídeo, Weintraub aparece em um momento cantando na chuva. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Na gravação, Weintraub indica que 55 milhões de reais foram destinados à recuperação do museu por meio de emendas parlamentares e que a decisão de reduzir o valor em 12 milhões foi tomada pela bancada de deputados do Rio de Janeiro, não tendo relação com o Ministério da Educação. As manifestações do ministro Weintraub começaram a causar desconforto na ala do governo em Brasília. Faltou a chuva, né? Faltou água aí atrás do ministro. Agora tem uma outra notícia aqui, ó, dizendo que o Ministério Público Federal entrou com uma ação no Rio Grande do Norte contra esse ministro aí, o ministro da Educação. E a União também, que foi envolvida, por danos morais coletivos causados a alunos e professores de instituições públicas de ensino. O processo contra o ministro e a União menciona condutas do Weintraub,
que é o nome dele, desde que ele assumiu o MEC em abril deste ano, incluindo falas e declarações públicas consideradas ofensivas aos estudantes e docentes. A Procuradoria pede o pagamento de uma indenização, vejam bem, uma indenização de 5 milhões de reais. Eu acho que exagera um pouco aí o promotor público, mas esse é um assunto muito perfeito para Ney Gonçalves Dias comentar. Ney, primeiro essa história do ministro aí com o guarda-chuva, o que você achou disso? No governo Fernando Henrique Cardoso, o saudoso que morreu, Paulo Renato, foi assessorado pela primeira-dama Ruth Cardoso, que era professora da USP aqui, de antropologia. O Paulo Renato falou para a Ruth, que é a mulher do presidente, dona Ruth, eu estou com um problema aqui, as crianças não estão indo para a escola porque tem que ajudar o pai no trabalho. Aí ela criou a primeira Bolsa do Brasil, baseado numa bolsa aqui de Campinas. Que deu origem ao Bolsa Família. Virou Bolsa Família. Depois veio o Fernando Haddad. Antes do Fernando Haddad veio o Aloysio Mercadante, ministro da Educação. Fernando Haddad, ministro da Educação. Mendonça Filho, ministro da Educação de 2 governos. Nunca, nesses 20 anos, houve um ruído. Nesses 20 anos, nenhum desses ministros foi ridicularizado. Teve ação contra eles em 20 anos. 2 partidos diferentes, pessoas absolutamente diferentes, mas que eram competentes. O ministro está aí há um mês. Ele já causou mais prejuízo ao presidente Bolsonaro do que o presidente Bolsonaro pode avaliar. Se ele não tivesse feito as besteiras que fez, não tinha tido a manifestação dos estudantes, os estudantes não teriam voltado à rua 2 vezes. Por quê? Por causa do ministro. Porque ele não soube fazer a coisa certa. Irmão, contingenciamento, irmão, tem em todo o governo, todo dia tem contingenciamento. Era tão fácil explicar isso. Faz parte do município, do estado. Segura esse dinheiro aqui, porque vai faltar aqui. Se faltar aqui, a gente põe. Se não faltar, a gente gasta. Ele transformou o congestionamento numa crise nacional para a categoria de educação. Ele desmoralizou as humanas. Irmão, todos nós ficamos o dia inteiro, inclusive a Camila, lutando para ter sucesso material. Claro, comer bem, dormir bem, bem-estar, carro novo. Mas, irmão, nenhum ser humano e nenhuma nação sobrevive se não tiver desenvolvimento espiritual. Não é desenvolvimento espiritual religioso, não. É desenvolvimento da cultura. Esse país não tem passado, não tem herói, não tem pomba nenhuma, só tem os Tiradentes. O que você faz hoje na rua que foi feito há 50 anos atrás? Você não sabe. Ninguém sabe de nada aqui. E esse ministro vem dizer que filosofia, sociologia, antropologia vai ter menos dinheiro do governo, porque isso não dá lucro nenhum. Como é que o sujeito pode fazer uma coisa dessa, o ministro da Educação? Isso é um crime internacional. Nenhum país se desenvolve sem cultura. Não há possibilidade de nenhum país se desenvolver sem cultura. O que é cultura, Camila? É a bandeira, é o hino, é o jogo de futebol, é o carnaval, é o agronegócio, é os valores da sociedade. Tudo isso é cultura. É a história que faz isso aí. Se não tiver isso, não vai para frente. Fica lá, faz voo de galinha. Voo de galinha. Sai aqui, cai ali. Olha aqui. Eu estou falando todo dia aqui, vocês vão se ferrar. A vaca vai pro brejo. Camila, a vaca saiu do pasto, parou na porta do brejo e está paradinha aqui. Se depender dela, ela vai entrar no brejo. O dono da vaca, Camila, está aqui. Ele pode fazer a vaca parar, pode fazer a vaca dar meia volta e voltar, ou pode deixar a vaca cair no brejo. A vaca aqui é o governo do Bolsonaro. Falou Ney Gonçalves Dias. Testemunha diz que mentiu ao apontar um miliciano como mandante da morte da vereadora Marielle Franco. Veja, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.